Olá pessoal, bem-vindos ao canal Software Mental. Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast que se dedica a expandir as fronteiras mentais para que cada um de nós possa ser cada vez mais protagonistas da nossa própria história. Nós estamos aí trabalhando com a expansão do nosso mindset. O tema de hoje vai ser a nossa querida amiga Alba, vai voltar aqui para a gente conversar e vai falar sobre. Lembra que a gente combinou com vocês que a gente vai falar sobre algumas emoções, né? E a gente vai falar sobre uma delas, uma das emoções básicas, que é o medo. Já já a gente engatilha aqui a nossa conversa. E antes a gente gostaria de lembrar que nós temos aqui o patrocínio e o apoio técnico da Atena Mídia, que nos disponibiliza aqui o espaço do estúdio, cada vez mais sofisticado, mais bacana, e que logo vocês já vão ver imagens. Ano que vem a gente já deve ter isso tudo em vídeo. Aí vocês vão ver novidades aí na transmissão do nosso podcast semanalmente, toda segunda-feira. Muito bem, então, estamos aqui com a Alba. Bem-vinda novamente, Alba. Obrigada de novo. Muito bom. A Alba esteve aqui, gente, no episódio anterior, episódio 69. A gente conversou sobre o livro dela, Dicionário de Emoções, Sentimentos e Estados de Ânimo. E durante a nossa conversa, a gente já combinou de falar sobre pegar algumas dessas emoções, né, e tratar aqui em episódios específicos, né? E hoje o nosso combinado é falar sobre o medo. E aí, Alba, como é que você quer começar aí essa nossa conversa? Bom, primeiro, obrigada, né, de novo, por a gente estar conversando aqui de novo, sim, sobre um assunto que me interessa. Uhum. O medo, o que eu queria trazer logo de início, né, que existem confusões com relação ao medo, e as duas principais confusões que eu vejo são a preocupação e a excitação. Uhum. Então, toda a emoção, né, para a gente começar a entender melhor. Toda a emoção, ela é percebida mais quando você está no presente. Então, Uhum. se você está se sentindo mais no momento presente, o que isso quer dizer? Você tá aqui atento, né? Então, você percebe mais a emoção. Famoso aqui e agora, né? Que a Famoso aqui turma e tanto agora. fala. Aham. Então, você está aqui agora, você percebe melhor as suas emoções. Uhum. E é por isso que são tão famosas as novelas, os filmes, as séries, porque elas às vezes tiram a gente um pouquinho desse aqui e agora e leva a gente para um outro lugar, Então, né? não estar no aqui e agora é aquele negócio de estar fantasiando, imaginando o que pode acontecer, ou remoendo uma coisa que já aconteceu e que Ou não. tá viajando também, às vezes a pessoa usa, né, de drogas, qualquer coisa assim. Aham. Qualquer coisa que te tire do aqui e agora, tá te Uhum. tirando também das suas emoções. Uhum. E uma coisa que me chama muita atenção, principalmente porque eu ouço muito, né, na internet e tal, notícias assim, pessoas falando de medo como se o medo fosse essa preocupação que as pessoas usam no dia a dia. Uhum. "Ah, eu estou com medo de que tal coisa aconteça". Colega, você não está com medo. Uhum. Você está preocupado. Tá. Então existe uma preocupação da sua mente, do seu corpo todo ali, e aí você está se ocupando disso antes daquilo acontecer. Preocupação, então, é uma antecipação de uma coisa que pode acontecer e que tá. E existe uma expectativa de acontecer. Geralmente, quando é preocupação, é porque a expectativa é ruim, tá certo? De que aconteça algo que não esteja de acordo com o meu querer. Ok. Né, porque se estiver de acordo com o meu querer, tranquilo, né, Uhum. felicidade, estamos bem, eu quero mais que aconteça mesmo. Certo. Mas, por que que as pessoas confundem muito isso? Então, eu ouço, por exemplo: "Ah, eu tô com medo de que, sei lá, eu saia e aconteça alguma coisa na rua". Uhum. Isso aí é uma preocupação, né. Certo. Ou existe um medo geral da população. Não, não tem um medo geral da população. A população está pode ser que esteja com, questões na cabeça que, imaginem, né, cenários e situações Uhum. que são desagradáveis, né, para elas mesmas. Então, naquela diferenciação que a gente fez lá no outro episódio, entre medo, sentimento e estados de ânimo, a preocupação não é exatamente uma emoção. A preocupação seria um sentimento, então.
A preocupação, ela é uma ação. Ela é Uhum. uma ação minha. Tá. Eu, em vez de estar aqui, eu vou lá pra frente, eu vou para amanhã. Uhum. Hoje é dia, Hoje é feriado. hoje é Não feriado. diz que dia que é hoje, não, porque esse vídeo é atemporal, né? Ele Ainda vale bem que eu para. esqueci a data. Ele vale forever, mas vamos lá. Então, hoje é feriado. Aí, em vez de estar aqui, eu tô pensando em amanhã. Tá. Então, isso não tá me trazendo o que eu tô sentindo agora, entende? Uhum. Eu posso estar sentindo outra coisa aqui agora, mas que eu não quero enxergar isso aqui, então eu vou para amanhã. Uhum. É, e aí, então assim, se eu coloquei que a preocupação é uma coisa que não é presente, né? Não é aqui agora. E o medo seria então o quê? Né? O que que O seria o que seria, medo? então? Vamos lá. O medo, ele é essa emoção que ativa a sua atenção. Hum. Então, ele é muito relacionado à intuição, inclusive. Hum. A família dele tem pressentimento, né? Dentro da Uhum. família do medo ali, se você for buscar. Então, o que que é o pressentimento? É alguma coisa, você sabe que alguma coisa ou tá para acontecer e não é uma preocupação sua, você não tá indo lá no futuro. Não, é simplesmente uma percepção que você tá tendo, pode ser por uma ligação com alguém, às vezes uma mãe com um filho, Uhum. né? Às vezes o casal, né? Os cônjuges estão em lugares diferentes, mas alguma coisa pode estar acontecendo com o outro e Uhum. aí Que aciona. aquela ligação energética ali, aquela afinidade aciona e a pessoa percebe. Então, o medo, ele te traz ele é uma das emoções que ela te traz mais para o presente. Entendi. Eu eu tenho um exemplo de trânsito. Uhum. Trânsito é maravilhoso, né, É. eu tenho um exemplo de trânsito que eu estava dirigindo numa rua perto da minha casa e eu estava indo bem devagarzinho, porque eu estava saindo de casa ainda, e tinha uma moto que virou a rua e entrou na rua que eu estava. A rua deve ter, assim, deve caber uns 4 ônibus, um do lado do outro. É muito Bem larga, larga. é muito larga. E, no entanto, o rapaz, ele virou olhando para não sei aonde. E ele virou na retinha, assim, da minha mão e na frente do meu carro. Falei assim: "O que que tá acontecendo, né?". Hum. Na hora o medo ativou tudo, eu senti como se eu tivesse vários gadgets ligados, sabe. Uhum. E aí eu até fiquei mais assim, mais ereta, tal, olhei pra frente, aí o que que eu vou fazer? Para o carro, dá, né, buzina aqui, faz não sei o quê, tenta fazer, contato visual com o cara. Isso tudo muito Tudo rápido, né? muito rápido, tudo muito ao mesmo tempo, assim. E é o quê? É a ativação da tua percepção do entorno. O medo, ele te dá isso. E Uhum. aí, na hora, eu consegui, fazer tudo isso, né? Se eu não conseguisse, eu ia realmente bater na moto do cara. E o cara veio e, felizmente, ele olhou pra frente, ele tava olhando pro lado. Hum. Ele olhou pra frente, viu que o meu carro tava ali e parou a 1 metro de distância do meu carro. Ai, que susto, meu Deus. E aí eu fiquei assim, paralisada, né, o que que aconteceu aqui? Mas como eu vi, né, que não aconteceu nada de grave, ele também visivelmente assustado, virou, foi embora e eu também segui meu caminho. Eu não sei como é que funcionou do lado dele lá, Uhum. né, o medo, mas pra mim eu consegui mapear bem, eu Hum. consegui perceber bem como é que a minha atenção foi totalmente voltada pra aquele momento ali, pra aquele episódio. Aí você vê que, nesse exemplo que você está trazendo, tem uma utilidade muito importante, inclusive, né? Sim. Porque é uma situação de perigo potencial, nesse caso, né? E que você, quando aconteceu essa situação que o corpo, né, então leu como perigosa, o medo foi o que acionou uma série de coisas, pelo jeito, né, no corpo para, imagino, né, que é a aceleração do batimento cardíaco, do batimento, É exatamente, né, isso, e a isso. respiração e tudo isso tudo deixa você mais alerta para ter a resposta, Uhum. né, E ficou mesmo. para responder de uma maneira eficiente ali no caso foi eficiente, É. né, nessa situação. Então, a gente pode dizer que o medo, ele tem uma função até mesmo evolutiva ou útil, né, de manutenção da vida, vamos dizer assim, né, da Sim, sobrevivência, sim. né. Agora, essas mesmas sensações, né, tipo batimento cardíaco, aceleração da respiração e tudo mais, acontecem em outros sentimentos que eu tô vendo aqui que tá na família, né, do medo. Uhum.
E não sei se eu usei a palavra certa, eu chamei de sentimento, né? Por exemplo, a ansiedade, o nervosismo, o pânico, o pavor. E aí como é que fica nesses casos? Porque imagino que aí as respostas já não são mais eficientes, né? São respostas disfuncionais, ou não? Olha, você citou duas que me chamaram a atenção, a ansiedade e o pavor. O pavor seria esse medo, assim, muito mais alto, né. Talvez eu tenha sentido pavor, talvez não, Uhum, mas é que o pavor ele dá essa sensação de que a pessoa, além de ser toda ativada, ela também tem uma reação que não consegue lidar, né. Então a pessoa apavorada, você imagina logo alguém que levanta os braços e sai correndo, É ou histérico ou congelado, né? né. Imagina. Ou Ela não então consegue agir sobre não a consegue situação. agir. E então seria mais uma gradação, uma questão de gradação mesmo, quanto que Uhum, você consegue, a reagir, né, todo mundo consegue reagir, mas como é que isso vai, ser funcional ou não. uhum, E por outro lado, você falou da ansiedade. A ansiedade, ela tá muito nessa linha da preocupação. uhum, Tanto da preocupação quanto naquela condição de você, eh, saber o que que você gosta, o que que você quer, o que que você faz da vida e tal, mas não tá muito de acordo. As suas atividades, elas não estão muito de acordo com aquilo dali. Então, você fica tem muito uma ansiedade, eu vejo, né, hoje em dia. Muita gente ansiosa por não estar, fazendo coisas, não estar no momento que ela queria, não estar no local que ela queria. Eh, Se você quiser ler ansiedade aí para clarear pra gente, fica à Eu estava vontade. eu estava dando umas piadas aqui no medo aqui, Ah, tá. ainda. Mas até aproveitando o gancho aí da ansiedade, a gente vai ter, gente, um episódio mais pra frente, e a gente vai falar só sobre ansiedade, a gente vai trazer aqui a Ivelisse Vicenzi, que fez pesquisa sobre o tema, e vamos conversar sobre isso também. Então, não se preocupe, não se agonie, não fique ansiosos, nós vamos falar ainda sobre ansiedade, tá certo? Agora, eu tava querendo realmente recuperar aqui no seu verbete, né? No que você escreveu aqui sobre o medo, você coloca assim, né? Diga lá. Emoção caracterizada por insegurança e alerta, associada ao impulso de permanecer imóvel, esquivar-se, fugir ou lutar, para se proteger de ou resistir a alguma ameaça ou perigo concreto ou imaginário, porém identificável. Então, não é uma coisa que não existe, ela Aham, existe. ela existe. Então você pode, né, fugir, ou lutar, né, mas é porque você conseguiu concretizar ali aquilo ali. Uhum. É interessante que você põe assim, né? Que é algo concreto, perigo concreto ou imaginário, porém identificável. Então, mesmo um perigo imaginado, ele é identificável como plausível, né? Ele é realista. É. Por exemplo, né? Imagino eu conheço muitas pessoas que têm medo de avião, por exemplo, medo de Uhum, andar de avião. uhum. Então, o fato de você estar numa viagem de avião não tem um perigo acontecendo ali, mas você pode imaginar várias situações perigosas e entrar no estado de medo, embora não esteja exatamente acontecendo, mas é plausível, é identificável aquilo, né? Sim. E E imaginar essas coisas. e principalmente se você tiver histórico. Uhum, Se algo já tiver acontecido com você, aí já tem até uma experiência prévia e aquilo pode ativar o teu medo, né. uhum. Sim, É imaginário, não tá acontecendo, mas sim. Tem pessoas que têm técnicas diferentes, né? Tipo, toma um Draminzinho pra dar uma, uma pois cortada, é, pra sair daqui agora, não né? sai daqui agora. Então e até essa coisa assim, estar no aqui e agora, o tempo todo, né. Eh, eu estava até vendo um a gente saiu da situação de que não quero estar aqui agora, né, vou fugir, para o tenho que estar aqui agora numa cobrança, né. Uhum, É como se você fosse obrigado a estar aqui agora. Eu particularmente indico, porque é muito mais divertido estar aqui agora, aham. é muito mais legal, mas se você faz disso uma obrigação, qualquer coisa, se você fizer disso uma obrigação,
começa a não ficar tão divertido assim. Uhum. Começa a ficar, né? Aí você começa a entrar numa outra caixinha de preocupação por não estar aqui agora. Aí já Uhum. saiu, já saiu, já saiu. Pois é. E tem um negócio que eu acho, sempre que começa a ter muita insistência nessa questão daqui e agora, eu fico pensando numa outra questão, né, que uma característica, de diferenciação do ser humano, né, da nossa capacidade cerebral, é justamente a gente ter a habilidade de pensar e projetar futuro, né, pensar o que que vai acontecer e também memória do passado e o que que aconteceu e refletir sobre isso e tudo mais. Que no fundo, para isso acontecer, eu tô fora do aqui e agora, é ou não Sim, é? sim. Então, ok, que es é importante estar no aqui e agora, mas eu também preciso ter os meus momentos de ir ao futuro, planejar o futuro, imaginar o que que eu quero que aconteça, me precaver, por exemplo, de coisas Uhum, ou, uhum. né, me organizar para acontecerem coisas, e também aprender com o passado e rememorar passado, reviver passado, tem muita coisa bacana, a não ser quando é coisa ruim também é bom também lembrar para não repetir, né. Não tem esses 2 lados É, também? tem isso aí também. E enquanto você falava, eu lembrei da outra do outro tópico que, né, o primeiro foi a confusão, né, dessa do medo com a preocupação, e também tem uma outra confusão, que é do medo com a excitação. Hum. Então, a excitação, né, é uma coisa geralmente uma coisa boa que acontece, você fica super, Eufórico, pilhado, eufórico, fica muito animadão. animado e esperando que aquilo aconteça, Certo. né, tem uma expectativa também ali que a coisa aconteça. E ela ativa, regiões do corpo parecidas com o medo. Hum, Aí pronto, é verdade, palpitação e tal, né. aí a pessoa Não tem aquele negócio do friozinho no é frio no estômago, estômago, lembra na outra barriga. emoção também, né. A pessoa apaixonada e tal. E aí nessa hora muita gente, que tá com medo, que tá com excitação, que tá excitado, que tá motivado, que tá apaixonada, acha que tá com medo Uhum. e confunde. Hum. E aí dá uma freada, puxa o freio de mão, né, dá um passo atrás. Por quê? Porque não soube, ler em si mesma que aquilo dali é simplesmente: "Uau, vai acontecer realmente". E não uma coisa assim, eu tô com medo, é melhor parar um pouquinho aqui, dar uma olhada, e tal". Uhum. Ok, se tiver na dúvida, pare, né, Uhum. acho que a placa de pare é a melhor representação do medo. Se tiver na dúvida entre você estar realmente excitado com uma coisa ou você tá com medo, para, olha o entorno, né, checa as pessoas, checa você mesmo. É, já que o medo é sinalização de atenção, É, né, é. olha, então, tá, então se é pra prestar atenção, deixa eu prestar atenção no que Presta tá atenção. acontecendo. É, presta atenção. E aí olha direitinho. Ah, realmente, isso aqui eu só tô, entrando numa área nova, eu tô entrando numa situação inédita e vai ter isso mesmo. E Uhum. aí vai. E, como as crianças, por exemplo, elas não sabem dizer muito bem o que que elas estão sentindo ainda na primeira infância ali, às vezes a criança ela tá nessa excitação, ela Uhum. tá pilhada pra coisa acontecer e o pai ou a mãe: "Ai, não fica com medo não", e a criança nem estava com medo, só Uhum. estava Olha que super esperançosa de alguma coisa. E aí ela já aprende aquilo dali como uma coisa negativa, e uhum, não é. uhum, Né, e pode ser até porque a excitação, ela tá ali junto com a coragem, né, junto com a capacidade de, enfrentar o novo, uhum, de se jogar, de ir para o mundo mesmo. uhum. Então se você coloca um nome ruim naquilo, né, que tem um histórico de ser ruim, aí você já começou a dar uma tolhidinha. Que interessante, né, imagina o quantas pessoas não se permitem experimentar coisas novas, experiências que ela mesma estava na expectativa de uma coisa bacana, diferente, É, porque interpreta errado, né, é, o que está sentindo, é, e acha que vai acontecer uma coisa ruim a partir dali então, é. porque passou a dar um nome errado pra coisa, né. E aí você falando isso me lembrou de um vídeo que aí me lembrou do a Uhum. memória da gente, né.
E me lembrou da reação corporal. Aham. Então, como tem toda essa leitura corporal, a minha mente pode começar a ter pensamentos, né, que combinem com essa reação corporal Uhum. e que não tem nada a ver Uhum. com as 1000 possibilidades que estão ali na minha frente. Eu lembrei de um vídeo de, um casal, eles não eram casal, mas era um homem e uma mulher num elevador, e eles sempre se encontram e os 2 sempre, né, naquela coisa: vou falar", ela: vou falar", e ninguém fala nada, e no final do vídeo Não não se acontece fala, não nada. acontece absolutamente nada e a gente fica assim, frustrado Oh. de ver o vídeo. Mas é aquela coisa a sensação, sabe, tem uma palpitação ali, tem uma coisa Uhum. que, ai, pode acontecer, mas, a interpretação do que a gente dá para aquilo Uhum. é de quê, sabe? É de impossibilidade? Na hora que você bota de impossibilidade, vai ser de impossibilidade mesmo, colega. Uhum. Sinto muito. E na hora que você né, não coloca uma interpretação assim, você não se identifica com essa coisa do impossível, você se identifica mais com, eh, "Hum, pode até não dar certo, mas e se? E Uhum. se der?", né. Eh, a gente começa quando a gente está mais ciente para o medo, a gente começa a questionar esse impossível, sabe, e começa a pensar: e se der? E Uhum. se der pé isso aqui?". Muito bom. É bem legal. Sabe que fiquei imaginando aqui uma historinha de como isso deve ter começado lá na nossa história evolutiva. Sim. Cabeça de contação de história, né, de roteirista. Eh, Imagina lá na savana, a gente lá, os grupos de caça, né. Aí estava lá um grupo de caçadores e caçadoras, e aí estão vendo lá os animais que eles vão caçar. E aí acontece essa questão da expectativa, né, da Uhum, excitação, aquele uhum. momento, né, de: "Não, encontramos o bicho que a A gente vai presa, caçar, a né. presa, vai resolver", e tem toda aquela agitação do processo da caça mesmo, tudo aquilo junto. E junto com isso tem sim o risco e o Tem o risco. medo, e o medo mesmo de aquilo dar um problema, e alguém morrer e ser atacado, virar virar presa em vez de caçador, não tem? É. Então me parece que é meio junto, talvez possa até estar mesmo junto, a sensação de medo e também a sensação de excitação. Uhum, Estarem realmente juntos, porque as 2 coisas estão ali. uhum. Tem a plaquinha de atenção, ó, existe risco, e tem a plaquinha também de: "Olha, tem um negócio legal novo e pode ser muito bacana", que é meio da alegria, né, isso eu acho. É. Então, as 2 coisas podem estar ali realmente, e ser meio difícil de identificar. E aí, de novo, eu lembro dos estados de apaixonamento, né, e de amor, que tem muito isso também, né, É, que você falou da historinha, né, do elevador lá. é. Tem o risco da rejeição, de repente a pessoa não gosta, não quer e tal, mas também tem, putz, e se, né, e rola e acontece. Como é que fica? Que bacana, a gente pode ser uma história. Então não tem isso um pouco de estar realmente misturado e ficar difícil de identificar até onde vai uma coisa, até onde vai a outra e tomar a decisão? Tem, tem. E aí é por isso que a gente entra com as perguntas. A gente quem, né? Aham. A gente quem? Hoje eu trabalho com, workshops, né, Uhum. em identificação de emoções, e palestras também, em geral para a equipe, né, porque é mais divertido, Aham. né. E cheguei a fazer um Zoom para uns jovens que são brasileiros, mas eles moram na Suíça. É, isso. E aí a gente estava conversando sobre emoções em geral e tinha essa coisa da identificação, né. Uhum. Às vezes você não precisa identificar que emoção que você está sentindo, Uhum. porque isso quando você está mais ciente, isso fica totalmente secundário. Hum. Você vai identificar o que que é para você fazer. Hum. Ah, veio um misto de medo e excitação. Ok, já sei que é para prestar atenção. Pronto, Uhum. sabe? Já sabe que para prestar atenção? Pronto, maravilha. Preste atenção. O que que é prestar atenção? Aí a gente, né, Uhum. aprofunda nisso, mas é basicamente se voltar para o que você, quais são os seus princípios, às vezes. Uhum. Então, uma pessoa ela vai mudar
para morar com alguém, né? Uhum. E tem um medo. E de repente aquele medo ele está sinalizando que o outro ele costuma quebrar os princípios, sabe? Costuma entrar em lugares que a pessoa ela não em lugares assim, né, da relação que a pessoa ela não gosta. Uhum. E ela já percebe aquilo e fica com medo, por quê? Porque ela sabe que a relação vai ser daquele jeito. Uhum. Então, entende? Sim. Aí, qual é a decisão, né? Que decisão que eu tomo nessa hora? Aí tem várias, cada um vai tomar a decisão que achar melhor. Mas é isso, é a tomada de consciência. Uhum. É mais importante até do que você dar um nome. Porque às Uhum. vezes você dá um nome e fica parado ali, né? Aham. Então, quer dizer, na verdade, toda emoção, ela sinaliza algo. É, Então, independente de ser medo, qual seja. é. E se acontece essa sinalização, isso indica que eu preciso parar e prestar atenção. Uhum. Parar não necessariamente parar, literalmente, né? Mas É, é atenção, ó, observar, observa de onde observar. vem isso, por que está vindo, entender mais, não é isso? É. E, e a gente se acostumando a fazer isso, então, e se observar, com o tempo a gente vai ficando mais craque em identificar, mas isso é porque de onde está vindo vem mais rápido também, Vem mais imagino. rápido também. Você fica Uhum, mais. É igual a leitura, né? Você uhum, começa a ver uma palavra. Ah, aqui tem uma letra A, uma letra R. Ah, uhum, né? Dirigir, andar de bicicleta, tudo, uhum. né? Andar. É uma inteligência como qualquer outra, a gente vai É qualquer. aprendendo também Exatamente. Como a qualquer outra entender. inteligência. Muito É, bom. É meio que a gente decifrar a gente mesmo, né? Por meio do que as nossas emoções estão sinalizando pra gente. é. Não ignorando isso, né? Ou Não não, ignorando. não É. colocando uma pedrinha em cima. Até porque quando você. Essa coisa do ignorar ou do guardar, Uhum, né? É, digamos, reprimir uma emoção, a tendência é aquilo dali continuar tentando te chamar a atenção cada vez mais. Então, eu ignoro esse sinal do medo, de que tem algum perigo, né? uhum, Aí eu, não, 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 não tem nada, não. Não. E aí eu não olho para aquilo. Antes era só uma percepção no corpo. Aí daqui a pouco alguém vem e me fala alguma coisa que quer dizer a mesma coisa. Ou depois, sei lá, acabo psicossomatizando, uhum. Cria uma né? doença. Acabo somatizando, né? Uhum. Aquilo. Você cria uma doença. Então as coisas elas vão te dando indicativos, assim. Se você não presta atenção, Se você não. escala, né? É exato. É esse aí. Vai escalando, vai escalonando, vai aumentando, até que você olhe para aquilo. Uhum. Então, Quase que te dá uma bofetada, né? é, Pá! Oh! tem gente, né? Tem gente que leva. Então, pra gente ir fechando o nosso papo aqui, Alba, medo é pra gente ter medo do medo? Medo é uma coisa ruim? É, tenha, sinta o que você quiser sentir. Ou, na verdade, é inevitável, né? É Não tem inevitável, como é não sentir. inevitável. Ah, ter medo do medo. Você pode ter medo do medo, né? E o que que isso quer? E o que que isso representa para você? Você não quer ser vulnerável? Você não quer enfrentar as coisas, né? Você quer parecer para si mesmo alguém mais pseudo forte, alguma coisa assim? O que que você quer com isso? Né? O que Uhum, que você quer com isso? uhum, Essa, acho que eu faria, né, uma pergunta em cima, porque o medo ele tem essa conexão com a intuição tão grande que se você descarta ele, você descarta também tua intuição. uhum, Descarta também a capacidade, às vezes, de fechar o olho, né, e sentir tudo que está no teu entorno ali, e essa percepção de tudo que está em volta, sabe? Isso pode ser muito mais interessante, mais prazeroso do que você imagina, assim. Então o negócio é fazer as pazes com o próprio É, medo. é isso aí. Ficar em paz com isso e aprender. É. Agora, quando vier, vai vir, né? Vai vir Uhum. toda essa questão somática, né? Da palpitação e tal. E se você souber olhar para isso e lidar com isso, vai ficar mais tranquilo para você. Agora tem, ainda fechando aí essa linha, né? Tem alguns medos mais profundos, né? E fundamentais e até que nos caracterizam
como seres vivos, né? Então, Uhum. aquele famoso medo da morte, né? Uhum. Se tem uma coisa que diz pra gente que nós somos seres vivos, né? Eu lembro quando criança estudando, a gente tinha lá os debatezinhos, né, de colégio, que era isso. O que que diferencia um ser vivo de um ser inanimado, né? Tinha várias coisas lá. Mas uma coisa básica, né, desse debate o ser vivo é aquele único que pode morrer. É. Então, isso está na nossa característica, um ser humano ser vivo. E é um medo, acho que o pai e a mãe de todos os medos, né? O medo da morte. Que você pode trazer para a gente nesse sentido também de lidar com esse medo fundamental? Ele Todos os medos, se você for buscando o porquê atrás, ele vai acabar nesse, né. Hum, Então eu lembrei aqui o medo de, às vezes, por exemplo, a pessoa que ela tem medo de sucesso, uhum, às vezes na família ninguém teve sucesso. Se ela não fizer parte daquela pessoa daquele grupo que não tem sucesso, ela não faz parte de um grupo, não pertence, né, a um clã, por exemplo, e ela tá excluída daquilo, né, ela se sente excluída daquilo. Exclusão gera medo, porque se você tá numa vamos de volta para a floresta? isso. Se você tá na floresta e não tem ninguém junto, a tendência é você estar mais, vulnerável para Uhum, os ataques, né, e assim, a gente sabe que um bebê, né, que não é tocado, que não é pego, que não é, alimentado, ele vai morrer mesmo, vai perecer. uhum. Então, no final das contas, tudo Tudo leva acaba para desse medo. nesse medo da morte. Agora, se você, começa a viver de verdade, Uhum, se você começa realmente a estar presente aqui, a tendência é esse medo da morte, né, ele começar a ficar um pouco meio sem sentido. uhum. Tem um princípio budista que eu acho muito interessante, né? Que ele fala assim: o que tem depois ou o que não tem depois, no fundo, não importa. O que existe é só o que tem agora. Então, se você viver plenamente o que há agora, isso é o que há. É. Inclusive, a Ana Cláudia, é uma médica, ela estuda, cuidados paliativos, Uhum. né. E tem um livro dela que me chama a atenção que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido, Que interessante. ou Vale a Pena Viver. Uhum, Então é isso, é assim, você tá vivendo ou uhum, você tá só, com medo do dia que você vai morrer, sabe? Fica uhum. meio vazio o negócio, né? Verdade. É. Vai uma dica aí, minha gente, tem um romance do Aldous Huxley, A Ilha, que é muito interessante, que fala sobre uma proposta de sociedade diferente e tem lá nos capítulos finais, tem um processo de cuidados com uma pessoa que está passando pela morte Hã, e que é bem isso que você falou, é viver o processo da morte como parte da vida, parte da vida. viver de uma maneira autoconsciente, lúcida e feliz e bem esse momento, esse tempo, né, da morte. É. Muito Peguei de volta e interessante. recuperei aqui, ó, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Olha aí. É Ana Cláudia Quintana. Isso Uhum. aí, Muito bem bom. bom. Então, Alba, muitas graças aí pela sua presença mais uma vez. E nosso próximo a gente vai falar sobre. Quem sabe, raiva? Opa! Eu acho uma boa a gente falar sobre a raiva. Antes disso, a gente deve ter uma conversa aqui com a Evelise, minha gente, sobre ansiedade. E logo, logo tá a Alba aqui novamente para falar com a gente, então, sobre raiva. Tem algum ponto aí para fechar, então, que você queira deixar pro pessoal? Se permita sentir e se quiser saber mais sobre, né, as percepções somáticas, como é que você identifica medo e tal, você pode mandar uma mensagem pra gente lá no Instagram, no Being Alba, ou na minha página Alba Cardoso também no Facebook. E aí a gente fala sobre isso e dá várias dicas. Joia. E vocês viram que a Alba dá curso, dá palestra, façam contato que ela é joia, muito boa. E olha, gente, o livro da Alba, esse Educação, o Dicionário de Emoções, Sentimentos e Estados de Ânimo, já foi lançado em e-book, tá lá na Amazon, onde mais? Saraiva, Saraiva. todas essas lojas virtuais, né, de livros.
para você poder acessar. E ela tem ainda alguns poucos exemplares físicos. Quem quiser o livro mesmo em papel, é só fazer contato com a Alba lá no Instagram, né, Alba? Isso. Being Alba. E a gente vai deixar aí também o link, né, na descrição aqui do vídeo, no YouTube também, para quem quiser fazer contato. Então, minha gente, obrigada aí pela participação de vocês, pela presença de vocês em mais esse podcast. A gente agradece e, mais uma vez, convida vocês aí a estarem atentos às suas emoções e buscando fazer essa mudança e a melhoria do próprio mindset, para a gente poder cada vez mais expandir as nossas fronteiras mentais e aproveitar as oportunidades que aparecem para a gente, cada vez mais estão aparecendo nesse mundo em transformação, tá certo? Então, muitas graças pela presença, nos vemos nos próximos episódios, siga a gente lá no Instagram, no Facebook, tudo que é lugar aí. Curta aí o nosso canal aqui no Software Mental. E próxima segunda-feira tem mais um novo episódio. Um abraço e até a próxima.